Então, Gênesis 13, eu leio completo. Faz a leitura comigo, você que está na sua casa, compartilha, dá o seu like, chama mais pessoas para assistir. Abra a tua Bíblia aí na sua casa, não perca esse costume de acompanhar na Bíblia. Faça isso aí na sua casa. Muitos morreram para que essa palavra chegasse até a sua mão. Então, honre a palavra de Deus que está na sua mão. Abra mesmo. Vamos lá. Gênesis 13, eu leio o capítulo inteiro. Subiu, pois, Abraão ao Egito, para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. E Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e entre os meus pastores e entre os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, e era bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, assim a terra do Egito quando entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, guarde isso: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. E Abraão armou as tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Vamos orar? Pai, a tua palavra está posta mais uma vez, e para mim é uma honra mais uma vez estar nesse púlpito. Durante alguns anos pude ocupar aqui, Senhor. Que honra, que prazer. Continue a me usar e a usar a cada irmão que virá a subir também nesse púlpito. E os corações que receberão a tua palavra sejam corações disponíveis, sejam corações férteis, solos férteis, para que a tua palavra seja plantada e haja frutos. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar hoje com vocês, como é uma noite de instrução, sobre uma das facetas do amor. E eu já explico o que isso tem a ver com esse texto. Obrigado. O amor, ele tem algumas facetas. A gente aprende na Bíblia alguns tipos de amor. Nós temos, por exemplo, o amor muito relatado em Cantares, o amor de um homem para com uma mulher, que é o amor eros. É aí que vem a palavra erótico, por exemplo, que foi até deturpada, né? Hoje, quando você fala filme erótico, misericórdia, o cristão não deve assistir, é um pecado, e é mesmo. Mas a raiz da palavra está falando do amor do marido com a mulher. E assim, Salomão se descreve ele e a sunamita durante Cantares inteiro, e tem passagem de Cantares que, se eu lesse aqui em voz alta, você ia ficar ruborizado. Existem passagens de Cantares, eu já participei de debates, que eu falei, gente, eu vou ler uma passagem agora da Bíblia, mas não reparem. E a Bíblia fala em Cantares de diversas passagens eróticas mesmo, no bom sentido. É evidente que a leitura de Cantares também é feita
comparando, existe uma veia teológica, e eu acredito nessa veia teológica, na qual Cantares é uma comparação ao amor profundo que Jesus tem por nós. Eu creio nisso. Mas em primeira camada, Cantares também deixa registrado um amor eros, um amor de intimidade que só pode ser feito entre homem e mulher e casado da maneira correta. Então esse é um tipo de amor que não é o tema de hoje. Tem um outro tipo de amor que geralmente tem discussões sobre isso, que é o agape, né? A gente fala ágape, mas o grego não tem acento na primeira palavra, na primeira sílaba, então seria agape. É estranho falar assim, a gente está acostumado a falar ágape, então eu vou falar ágape, vou falar errado, tá bom? Fica mais fácil. Esse amor ágape é um amor sacrificial, é um amor que Jesus teve por nós, porque Deus amou, porque Deus teve um amor ágape ao mundo, de tal maneira, isso é João 3,16, que enviou o seu Filho. Então é um amor sacrificial, é um amor, na minha opinião, muito difícil da gente ter por Deus. Nós lutamos para ter, mas é muito difícil, a gente vai entender se Deus quiser. Eu acredito que o amor ágape, a gente tem pelo nosso filho, né? Quem é pai, quem é mãe, tem pelo seu filho, um amor sacrificial. Eu não pensaria duas vezes de morrer pela minha filha, tranquilamente, tranquilamente. Se fosse vida ou morte ali, eu ou ela, eu falo eu, na hora. Agora, por todos vocês, eu não sei. Entendeu? Então, é um amor particular, sacrificial, que você tem geralmente pelo teu filho. E assim Deus teve e tem por nós, ok? Não é esse tipo de amor que eu quero falar hoje, é um amor mais profundo. Aí existe um debate lá em João capítulo 21, lá no final de João, quando Jesus encontra Pedro e está restaurando Pedro. Lembra que ele fala, Pedro, tu me amas? Já a gente vai falar sobre isso também. Jesus fala, Pedro, tu me ágape? Ele fala, eu te filéu, que eu vou falar aqui agora. Jesus fala, tu me ágape? Pela segunda vez ele fala, eu te filéu. Aí Jesus fala, tu me filéu? Ele fala, eu te filéu. O que é isso, pastor? É o amor filéu que eu queria falar isso, ou filos, enfim, eu não sou bom das pronúncias gregas. É um amor fraternal, é um amor pelo próximo, é um amor que Jesus, por exemplo, coloca aí, João 13, 36, vamos ver se eu lembro de cabeça aqui, 34, João 13, 34, é sobre esse amor que eu quero falar hoje rapidamente. Jesus diz para os seus discípulos, na ceia, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Que amor é esse? O amor filéu, o amor fraternal. Como vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. O amor fraternal, um amor a qual a gente tem um pelo outro. E é sobre esse amor que eu quero dizer. Esse tipo de amor, igreja, é muito importante na nossa caminhada cristã. É difícil nós caminharmos sem receber esse amor fraternal. Porque se você está casado, você tem esse amor eros pelo seu marido e a sua esposa por você, e está tudo bem. Existem casamentos que também têm um amor ágape, que é um amor mais profundo, e está tudo bem. E também no casamento o amor filéu, que é o amor fraternal de amizade. Por exemplo, a minha esposa é minha melhor amiga. Eu não falo isso por romantismo. Ela é minha melhor amiga. De amizade é a melhor amiga que eu tenho, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. E é sobre esse amor de amizade, o quão é importante. No mundo de redes sociais, esse amor filéu, esse amor fraternal, esse amor de amizade, essa irmandade, ela tem sumido. Pare para pensar rapidamente e faça um teste na sua cabeça. Quantos amigos de verdade você tem? Fora o seu marido, esposa e família. Quantos? Amigo de verdade. E é importante. Talvez você não consiga contar nessa mão aqui o quanto de amigo de verdade você tem. Não estou falando colega de trabalho, nem irmão de igreja que você dá a paz do Senhor, está tudo bem, está tudo bem. E às vezes nem está bem, mas você fala que está bem. Para o amigo de verdade você fala, não está bem não. A paz do Senhor, eu preciso da paz do Senhor. Nesse momento eu não estou com a paz do Senhor. A gente fala isso aqui? Não, a gente põe um sorriso no rosto, entra na igreja e fala que está tudo bem. Olha ao seu redor, não precisa olhar fisicamente, eu estou dando uma analogia. Olha ao seu redor aqui, quem é seu amigo aqui? Não é uma crítica, isso é uma constatação. Poucos. Quem que almoça na sua casa? Quem que sabe as dívidas que você tem que pagar segunda-feira? Quem que sabe que o Natal e o Ano Novo não vai ser legal para você? Você está vendo um monte de gente se preparar para você não estar legal. E você não tem nem com quem falar.
e a gente vem aqui, cultua a Deus, adora, louva e vai embora. Eu não estou criticando a igreja, porque a igreja dá várias frentes de apoio para te ouvir. Ninguém pode reclamar, poxa, ninguém quis me ouvir, a gente vive falando aqui. Estamos aqui para aconselhar quem precisar, estamos aqui. Você vai ver agora com a Silene, que eu sei que ela é bem assim também. Bem de abraçar, bem de aconchego, então a igreja é assim. Aí você tem que querer também, né? Então pensa junto comigo, você que me assiste, você que está aqui presente, quantos amigos você tem? Esse tipo de amor, filéu, esse amor pelo próximo, ele é tão importante. Por exemplo, dele veio a palavra filantropia. O que é uma filantropia? Porque esse grego filéu, que é uma raiz que puxa essa palavra filantropia. O que é um filantropo? É alguém que faz o bem para o outro. É alguém que dá dinheiro, que ajuda, que faz campanha do agasalho, campanha do Natal sem fome. É aquele que vai lá num hospital e dá um dinheiro, que agora no Natal ele apadrinhou crianças carentes e deu presente. De repente, alguém que tem mais condição, ele vai lá e compra um hospital e abençoa. Esse é um filantropo, esse é uma pessoa carregada do amor, pelo menos deveria ser. Tem pessoas que é por interesse ou para se mostrar, mas o filantropo original, que vem dessa palavra, é aquele que quer fazer o bem do próximo. É aquele, por exemplo, da parábola do bom samaritano, é aquele que faz o bem para o próximo, ok? Esse tipo de amor, por causa das redes sociais, do mundo moderno, em que está todo mundo muito isolado num outro mundo virtual, que não se toca mais, que não se abraça mais. Antes do Covid, não se abraçava, não se tocava. Esse tipo de amor, o filéu, ele está escasso. Ele está muito raro. Só que ele é necessário para a nossa vida. E é sobre isso que eu queria falar. Ele é tão necessário que você já conhece essa passagem. Jesus, ele sobe a um monte, no começo do ministério dele. Eu não vou abrir por causa do tempo. Isso é Lucas 6, leia com calma. Ele sobe ao monte e ele passa a noite inteira orando. Para quê? Para que o Senhor separasse para ele 12 companheiros, 12 parceiros, 12 discípulos que viriam a ser apóstolos. Depois da noite inteira orando, ele desce e vem aqueles 12 que ele chama, que ele vai recrutando. Daqueles 12 ele tira 3, que são 3 mais chegados ainda deles, que é Pedro, Tiago e João. Como a gente sabe que eles são chegados de Jesus? Me permita, eu estou citando porque é muita coisa, tá? Então, você pode anotar e ler na sua casa. Mateus 17, no Monte da Transfiguração. Quando Jesus se transfigura e aparece Moisés e Elias. Quem Jesus leva? Pedro, Tiago e João. Para ressuscitar aqueles milagres mais profundos, como a filha de Jairo. Pedro, Tiago e João. Quando ele vai chorar no Getsêmani, isso é Mateus 26. Quem ele chama para interceder por ele? Não são os 12, é Pedro, Tiago e João. E na minha opinião, entre Pedro, Tiago e João, ainda tinha o João, que era mais chegado ainda, na minha opinião. Tem pessoas que falam que é Pedro, para mim é João. João, inclusive, é chamado de o discípulo a quem Jesus amava. Como assim, pastor? Quer dizer que Jesus não amava os outros? Amava, mas Jesus tinha um quê com João. Está na moda hoje falar empatia, né? Jesus amava a todos, o amor de Jesus é por todos, mas ele como homem tinha uma empatia, ele se simpatizava mais, na minha opinião, isso é opinião minha, fique à vontade para discordar, com João. Pedro era um líder, ele se destacava, então por isso que Jesus conversava mais com Pedro, tinha mais diálogo. Mas por que eu acho que Jesus tinha um quê com João? Porque na ceia, se eu não me engano é João 13, lembra que Jesus fala assim, ele está lá na ceia com os 12, e ele fala, um de vocês vai me trair. Pedro aponta para João e fala, pergunta para ele. Pedro não tem coragem de perguntar para Jesus quem era. Olha que coisa, pode ser que inconscientemente Pedro já estava com medo e talvez não sabia, mas estava previsto que ele ia negar lá na frente. Ele fala, João, pergunta para ele quem que é. Onde João estava? Deitado no peito de Jesus. Num momento tenso como esse, em que Jesus fala, alguém vai me trair, João está encostado no peito de Jesus, ele fala assim, imagina você deitado no colinho de Jesus, quem vai ser mestre? Obviamente que João tinha certeza, eu não sou. Então, é essa profundidade que eu quero dizer para vocês, como é importante nós termos amigos de verdade ao nosso lado. O que dizer, por exemplo, de Davi e Jonatas?
Abra aí, Letícia, para mim, você que está guiando aí hoje, né? Rapidinho. 2 Samuel 1:26, se você quiser abrir aí também, rapidinho. Outra amizade profunda, Davi e Jonatas, olha que interessante. Quando Jonatas morre, Jonatas era o filho do rei Saul, para quem não lembra, e Davi estava sendo perseguido por Saul. Ele foge, mas ele conta com a fidelidade e a amizade de Jonatas o tempo todo. Infelizmente, numa guerra, morre Saul e morre Jonatas, o seu filho. Jonatas era amigão de Davi. Olha o que Davi fala. Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão. Como eu lhe queria bem. Sua amizade era para mim mais preciosa que o amor das mulheres. Olha como ele amava Jonatas. Ele amava olha, é mais gostoso estar com você do que na cama com uma mulher. Desculpa falar, é assim. Aí alguns tentam deturpar, dizendo que eles eram homossexuais, não tem nada a ver. Ali é um amor de amizade, que ele tinha prazer de estar com ele. Era gostoso estar junto, conversar, eles tinham afinidades. É esse tipo de amor que nós precisamos ter, igreja. Ele é tão importante, esse tipo de amor, que eu leio mais uma passagem. 2 Timóteo, agora é Paulo. Já falei de Jesus, que ele escolhe os seus chegados. Já falei de Davi e Jonatas. Eu poderia falar de muito mais. Paulo, por exemplo, se você ver 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16, olha só. Paulo está dizendo, o Senhor conceda misericórdia, olha que nome bonito, a casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Grava isso aí, volta um pouquinho, por favor. Então Paulo está falando com Timóteo, fala, olha Timóteo, que é um cara amigão, parceiro do meu ministério, poucos falaram desse cara. Onesíforo e sua família se converteram na igreja de Éfeso. Eles eram de Efésios. E eles ajudaram muito o ministério de Paulo. Como? Animando ele. Com companheirismo, com amor filéu, com parceria. Principalmente quando ele fala assim, ele me reanimou e não se envergonhou. Porque quando Paulo é preso, muitos desprezam Paulo. Muitos próximos dele, chegados à igreja, foge. Quando Paulo fica na pior e é preso, na pior humanamente, porque ele é preso por um propósito de Deus. Muitos o abandonam. Quer uma prova? O próprio 2 Timóteo, Letícia, coloca por gentileza no versículo 4, capítulo 4, versículo 10. Então aqui ele está elogiando um grande amigo, Onesíforo. Agora, essa é bem conhecida, 2 Timóteo 4, 10. Aí Paulo está lamentando pelos amigos que o abandonaram. Demas, amando este mundo, me abandonou. Foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Segue, por gentileza. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele é muito útil para o meu ministério. Mais uma. Enviei Tíquico a Éfeso, próximo. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, ou o latoeiro, depende da sua tradução, causou-me muitos males. O Senhor lhe conceda retribuição pelo que fez. Então, Paulo, no começo da carta de Timóteo, ele fala, Onesíforo me ajudou muito, me animou. Paulo, em Filipenses, eu não vou ler por causa do tempo, ele fala muitas vezes, vocês, filipenses, é a minha alegria, a minha coroa, que vontade de vê-los, para eu me animar. Então, nós estamos vendo aqui na Bíblia, ícones da Bíblia, Jesus, que é o próprio Deus, Davi, que eu gosto muito, eu sempre gosto de usar exemplo de Davi, porque eu gosto muito, me espelho muito em Davi, nas coisas positivas, obviamente, e o apóstolo Paulo. Todos eles deixaram claro como é importante nós termos um João, como é importante nós termos um Onesíforo, nome difícil, né? Como é importante nós termos alguém do nosso lado, um Lucas, um Marcos, alguém do nosso lado para caminhar, está dando para entender? Alguém do nosso lado além da sua família, porque tem horas que a luta está tão grande, a sua família está lutando junto com você. Alguém de fora, que te ame, esse amor filéu, ele vai conseguir te ajudar com mais propriedade muitas vezes. Muitas vezes. Você não tem que caminhar sozinho, não tem. Você pode pedir a Deus graça, e nós vamos caminhar falando sobre isso, para que Deus envie suporte a você, amizade a você, porque a amizade é um dos canais de bênção para a gente continuar a caminhada cristã. Não permita esse isolacionismo que você tem feito, de achar que não tem amigo, que o mundo é difícil.
E não acho que uma palavra como essa é simples. Ah, o pastor vai falar sobre amizade. Estou falando sobre amor importante para a sua caminhada, que não dá para a gente caminhar sozinho. Já que é fim de ano e nós estamos repensando a nossa vida, porque a gente espera o fim de ano para repensar, né? Para começar a academia, para ver o que vai fazer. Não espera virar o calendário, faça agora. Espera aí, eu preciso agregar na minha vida amizades verdadeiras. Mas antes de eu falar das amizades verdadeiras, eu quero desmistificar algumas coisas para você. E agora eu entro no texto base, porque parece que ficou desconexo. Espera aí, pastor, você lê a história de Abraão e Ló, depois fala de amor, filéu, e o que tem a ver a passagem de Abraão e Ló? Vamos lá. Abraão, quando ele tem um chamado de Deus, sai da sua parentela, de Ur de Caldeus, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Isso é o Senhor chamando Abraão, Gênesis 12. Vou te fazer uma grande nação, vou te abençoar quem te abençoar, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, e você será uma bênção, certo? Lembra dessa promessa? O irmão de Ló, que agora eu acho que chama Araor, o irmão de Ló, Arã, o irmão de Abraão chamado Arã, ele morre. E a Bíblia deixa muito a entender que Abraão meio que, vamos dizer assim, ele meio que apadrinha o seu sobrinho Ló. E ele traz Ló junto com ele para esse chamado de Deus. E isso não foi algo correto. Deus chama Abraão para um propósito, e Deus quer trazer junto com ele uma pessoa que Deus não falou para ir, que dá uma atrasada aí no movimento de Abraão. É isso que eu quero encaixar com amor filéu. Eu quero dizer a vocês que amigos você pode e deve escolher. O amor cristão deve ser para todos. O serviço para todos. O abraço para todos. Agora, amigos para caminhar do seu lado no propósito que Deus te chamou, não pode ser todos. Então eu sei que é uma palavra delicada que eu preciso ministrar para vocês hoje, mas é o que queima no meu coração. Ame a todos da igreja, todos. Não faça panela, graças a Deus a genuína, se tem é muito pouco, eu não percebo. É natural você ter mais empatia com um ou com o outro, mas eu vejo que todo mundo conversa, se você se envolver, você vai ser abraçado e está tudo certo. Ame a todo mundo, abrace, ore por todo mundo, mas peça a Deus que separe para você amigos pessoais, e não vai ser todo mundo. Não dá para ser todo mundo. E Deus vai enviar para você Onesíforos, Deus vai enviar para você Lucas, Marcos, parafraseando, João, Pedros, Ele vai enviar. Mas antes disso, você precisa entender que não dá. Uma coisa é você precisa separar o que é amar a todos e o que é conviver intimamente com alguns. Se você fizer essa separação, vai ser libertador na sua vida. Amém? Por exemplo, Abraão, quando Deus chama Abraão e Ló vai junto, eu aprendo algumas coisas aqui. Grava isso. Você sabia que tem pessoas que vai caminhar com você por um período só? Existem pessoas que vão caminhar com você só por um período. Você acha que essa pessoa é o seu amigo que vai caminhar. E não é por maldade. Mas Deus enviou essa pessoa como enviou Ló para... Eu acredito que Deus permitiu Ló ir com Abraão. Senão Deus falava, não quero que Ló vai. Mas de repente não era para ir, mas Deus permite. Porque Deus sabia do livramento de Ló e tudo mais. Tudo bem. Essas pessoas caminham com a gente para você ajudar, para você estender a mão, para você... Assim como foi Abraão com Ló. Ló caminhou com Abraão, aprendeu com o seu tio, cresceu com o seu tio, só que teve um momento, igual a gente leu, que eles tinham muito gado, já havia contenda entre o povo de um com o povo de outro, eles não estavam se acertando, e Abraão foi prudente. Se Abraão tivesse um pensamento, eu devo amar a todos, e amar é igual ter comigo, ele ia ficar com o sobrinho dele. Igreja, nem sempre amar é igual a ter com você a pessoa amada. Às vezes a gente ama pessoas e Deus fala, deixa aí. Sabia? A gente ama amigos, deixa aí. A gente ama pessoas, deixa aí. Aí encaixa na tua vida. Nem sempre amar é ter junto. E Abraão entendeu isso rapidinho. Eu te amo, meu sobrinho, você é como um filho para mim, mas está havendo contenda entre nós, Deus tem um propósito para mim, então a gente vai se separar, e para ficar bom para você, fica à vontade, pode escolher.
Isso é o que um amor filéu faz. Eu quero te abençoar. Escolha o lado que você quiser, se for para lá, eu vou para cá. Te amo, mas não está dando certo. Você vai para cá, eu vou para lá. Então a gente tem que entender que pessoas passam pela nossa vida de maneira passageira. Eu já sofri muito com isso. Ainda mais no meio cristão, no meio de igreja. Nossa, Camila, agora a gente encontrou um casal de amigos. E não era. Ali Deus estava me enviando por um período para ajudar, para abençoar, para orar por aquela pessoa também me abençoou, também orou por mim e tal, e ficou tudo bem. E a gente se afastou sem maldade, sem briga, sem discussão, e quando nos encontramos é festa, é alegria e está tudo bem. Mas provavelmente não é uma pessoa que eu vou levar para a minha vida. Foi difícil, você percebe que é uma coisa simples que eu estou pregando hoje, mas é muito importante. Foi difícil eu entender isso. Eu ficava desiludido, meu Deus, eu perdi um amigo. Não, eu nunca tive. O que eu tive foi um irmão, uma irmã, que Deus enviou, para eu passar um período, e esse período foi benéfico para mim e para a pessoa. Como é que eu entendo isso? Como é que eu sei, pastor? É só caminhando, a gente vai entender, calma. Por isso que você tem que amar e Deus vai te mostrar. Mas o fato é isso, tem pessoas que passam pela nossa vida de maneira passageira. Tem pessoas que passam na sua vida só para você ser útil para ela. E não tem problema também. Não eu me senti usado. É isso aí mesmo. Usado, mas não no mau sentido. Você não é um cristão? O cristão não tem que chorar com os que choram? Se alegrar com os que se alegram? Ele não tem que caminhar? Então qual é o problema de você ter sido usado por Deus para abençoar alguém, e esse alguém ficou bem e se afastou? Bem-vindo ao cristianismo, é isso aí mesmo. Já aconteceu isso com você? Então está tudo certo. Eu fui usado, pastor, e tal, e caminhei, a pessoa estava lá no limbo, e eu ajudei, eu orei, eu intercedi, a pessoa está bem, agora ela nem conversa comigo direito. Dói, mas Deus te usou para abençoar aquela pessoa. Tem pessoas que Deus coloca no nosso caminho para a gente servir. Simples assim. Entenda isso rapidamente. Qual é o problema? O cristão ele não serve? O cristão não é útil? A Bíblia diz que a gente não deve dever nada a ninguém a não ser o amor. Então, se Deus colocou pessoas no seu caminho e você ajudou essa pessoa a se levantar pela graça de Deus, porque sozinho não dá, o Espírito Santo te usou para erguer essa pessoa, louve a Deus, mas a pessoa se afastou, tudo bem. É uma pessoa que Deus colocou no seu caminho, você é tipo um bom samaritano. Deus colocou para você tratar as feridas, dar até dinheiro se for necessário e falar, valeu, tudo bem. Não é aquela pessoa, aquele João, entendeu? Não é aquela pessoa para caminhar com você, e está tudo bem. Aí tem pessoas que se desiludem, porque eu ajudei, a pessoa não olhou para mim. Eu estendi a mão, a pessoa ficou bem e nem olha mais para mim. Se desiludem com essas pessoas e deixam de cultivar amizades mais profundas. Está entendendo? Isso pode estar acontecendo com você. Pastor, não tenho amigo nenhum. Por quê? Porque eu me desiludi com a amizade. Aí eu te pergunto, será que essas amizades não eram amizades passageiras ou amizades para você servir apenas elas? Não era amigo mesmo? E não tem problema. A gente como cristão está aí para servir. Quantas pessoas Jesus curou, hein? No Evangelho de João fala que não daria para escrever no livro. Todo mundo estava grudadinho em Jesus? Claro que não. Um dos exemplos da cura, lembra quando ele cura 10 leprosos? Quantos voltam? Quantos? E Jesus como homem se incomodou, então eu entendo o seu incômodo. Rapaz, eu curei esses 10, só voltou um, samaritano ainda, estrangeiro. Poxa. Então a ingratidão é duro. Só que se você não se preparar como um cristão para a ingratidão, você vai ficar no meio do caminho. Você pode não estar querendo trabalhar para Deus o ano que vem, porque a ingratidão te pegou. Cuidado. Lembre-se que as pessoas que você serviu. É isso. Está entendendo? Não é para ser seu amigo mesmo. Está entendendo, irmão? O que Deus está falando com você? Você serviu essas pessoas, está tudo bem. As pessoas que você abraçou, mas ela não me abraçou de volta. Não era para te abraçar de volta. Era para você abraçar. Era para você ajudar. Era para você orar. Não ela para com você. Era para você fazer mesmo. Está tudo bem. O problema nosso é querer esperar um retorno de quem Deus nos chamou para servir. Ele só fala, sirva esse aqui,
sirva, abençoe esse, abrace esse, ore por esse. Mas vai haver ingratidão, bem-vindo, vai haver mesmo. Mas a pessoa vai ficar bem, não vai nem ligar para mim, não vai mesmo. Não vai, mas não vai mesmo. E eu não estou falando isso dizendo, nossa, como o mundo é mau. Não, Deus levantou você como se fosse um Abraão para com Ló. Ló só deu dor de cabeça para Abraão. Primeiro, ele vai a tiracolo com Abraão, dá uma atrasada lá. Segundo, Abraão, eles começam a brigar. Aí Abraão fala, então escolha, para onde você quer ir? Ló espertamente, acha que estava dando uma despertinho, olhou a campina, olhou o deserto. Eu quero ir para as campinas. Ele foi para Sodoma e Gomorra. Depois, lá em Sodoma e Gomorra, Abraão está de boa ali, Deus falando com ele, está tudo bem. Aí ele fica sabendo que houve uma guerra de 5 reis contra 4, 4 contra 5. Aí ele descobre que o sobrinho dele é cativo, ele vai lá e faz o quê? Vai resgatar o sobrinho dele. Quem é bom de Bíblia sabe, leia lá o Gênesis para frente, lá o 19. Você vai ver que Abraão vai resgatar o seu sobrinho, ele não abandona. Aí ele vai lá e derrota o rei, pega os despojos, não fica com nada, dá o dízimo para Melquisedeque, tem a história lá com Melquisedeque. Quando Ló é restaurado, o que acontece? Ló continua lá em Sodoma, Abraão não traz ele com ele não, ele fala, não rapaz, você fica aí, te restaurei, mas não tem nada a ver nós dois, fica aí e eu fico aqui, mas eu te amo. O que isso quer dizer para nós? Você pode muito bem amar, estender a mão e guerrear guerras do seu irmão. E deve fazer, chorar, abraçar, jejuar, caminhar, pregar, expulsar demônio, curar pelo nome de Jesus, está tudo certo. Mas essas pessoas não serão suas amigas. Não serão. E não tem pecado nisso. Isso é obra de Deus. Você vai sentir amor por elas, ela por você, gratidão, algumas vão se sentir gratas, outras não. Você vai sair cheio de Deus porque você foi usado para abençoar essas pessoas. Só que essas pessoas não são suas amigas. Mas então são minhas inimigas? Não, são suas ovelhas. Você é servo dessas pessoas, está tudo bem. Separe isso na tua cabeça em nome de Jesus e se liberte de uma vez. Estenda a mão, porque muitas pessoas se inibem de fazer a obra, de fazer as coisas para Deus, porque se desiludiram. Joga para lá essa desilusão. Pensa assim, peraí, eu fiz para Deus, foi para Deus que eu fiz? Se é para Deus, está tudo certo, eu fiz em amor, está tudo bem. Não crie raiz de amargura, igual dizem Hebreus, faça porque você ama a obra de Deus, porque você ama em Jesus essa pessoa e está tudo certo. Amém? Está tudo certo. Então tem pessoas que vão passar no seu caminho assim. Tem pessoas que vão ser úteis para a tua vida, vão abençoar a tua vida, depois elas vão sumir. Sabe, vai ter Melquisedeques que aparecerão na sua vida, depois elas vão sumir. E está tudo bem. Perceba que eu estou falando de realidades duras, mas de um jeito leve, assim espero. De que isso é normal, isso vai acontecer. Não há maldade nisso. E se houver maldade de alguma parte, é essa pessoa em Deus. Mas no seu coração você tem que falar, poxa, caminhei, amei, cumpri a carreira, abençoei, estendi a mão. E se essa pessoa não me estendeu de volta, ou não foi grata, ou A, ou B, ou C, ela nem precisa, e é uma consciência dela. O que ela precisa é ter sido restaurada, é ter sido abençoada. Os irmãos estão entendendo? Você na sua casa aí está entendendo? Faz assim que eu vou saber. Faz aí, isso aí. Você entende? Quando você separa isso que é tão simples, mas tem trazido tanto sofrimento para as pessoas, você se liberta. Tudo isso faz parte. Abraão resgatou o seu sobrinho. O sobrinho preferiu voltar lá para Sodoma e Gomorra. Você sabe da história. Sodoma e Gomorra está sendo destruída. Deus, por misericórdia, as orações de Abraão, resgata Ló de novo e fala, corre, foge daí. Ló foge com as suas 2 filhas, você sabe da história. A mulher dele, isso é Gênesis 19, olha para trás e não era para olhar, vira uma estátua de sal. Ló vai com as 2 filhas, as filhas embebedam o seu pai, se deitam com o seu pai, ficam grávidas do seu pai, e desse incesto sai Moabe e Amon, que serão arcos inimigos de Israel lá na frente. Então não era para Ló andar com Abraão, era só para Abraão abençoar Ló e falar, agora siga o seu caminho. Está entendendo, irmãos? Quer mais uma prova para a gente já passar para a parte final? Então espero que os irmãos tenham entendido que amar é todo mundo. A amizade você escolhe no seu dedo.
A amizade que vai sentar contigo e vai ouvir suas mágoas. Você escolhe aqui, ó. Tipo Jesus no Getsemane. Escolheu 3, os 3 ainda dormiram. Quer dizer que essas amizades íntimas não são perfeitas. Mas elas estão lá. Você deve contar com elas mesmo assim. Amém? Quando a gente lê Gênesis 13, eu li 2 vezes um versículo. Olha como é importante você saber quem anda com você. Olha como é importante. Aí você entendeu que Gênesis 13, Ló está com Abraão, há contenda entre os pastores dele, e Abraão fala, pode escolher, e Ló escolhe e vai. Quando Ló vai embora, olha o que acontece em Gênesis 13, lá no 14, presta atenção. Gênesis 13, 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Entendeu aí? E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Levanta agora, aí Deus começa a lembrar Abraão das suas promessas. Dependendo com quem você está andando nesse momento, isso pode estar atrasando os propósitos de Deus para a tua vida. Sabia? É difícil pregar esse tipo de coisa, porque, pastor, mas eu não tenho que amar todo mundo, então eu estou tentando fazer essa separação. Eu espero que vocês estejam entendendo. Sim, você deve amar a todos, está tudo certo, mas andar lado a lado num propósito não é com todo mundo, não dá. Porque tem pessoas que vão atrasar o seu chamado, com maldade ou sem maldade, mas vão atrasar. O Ló, eu acredito que não era nem por maldade, mas Ló estava ali, de gaiato no navio, sabe a música? Nada a ver ali. Eu vou também, nada a ver. E às vezes você tem chamado de Deus, coisas que Deus te chamou, você quer trazer pessoas que Deus não mandou trazer. Lembra do vulgo? Quem é bom de Bíblia sabe que lá em Êxodo, quando o povo sai do Egito, rumo à terra prometida, vai uma galera que não era hebreu, não era dos hebreus, e vai junto, chamado de vulgo. Maria vai com as outras ali, entendeu? Essas pessoas às vezes a gente traz, não, vem cá, senta aqui, deixa eu falar da minha vida para você. Não faça isso. Porque às vezes você vai desabafar com pessoas erradas, e essa pessoa vai te dar um conselho errado, e vai atrasar o teu chamado. Entende? Abraão conseguiu seguir o chamado dele quando Ló foi embora. Então eu sei que é uma mensagem que parece que eu estou falando, pastor, você está querendo dizer que eu tenho que dispensar pessoas? Sim. Exatamente. Não deixar de amar, mas caminhar lado a lado com você, não dá. Para todo mundo não dá. E você deve estar traduzindo na sua vida aí. Sabe aquela pessoa que você se reúne, ela só fala mal de tudo e de todos? E você querendo fazer a vontade de Deus, e a pessoa fica falando mal e critica A, critica B. Eu cansei de quantas vezes eu falei para minha esposa, Camila, esse casal, essa pessoa a gente tem que se afastar. Sigo amando, se precisar de mim eu estou aí, mas eu não vou mais em churrasco com essa pessoa. Não dá, só fala mal, só reclama. E a pessoa vai falando, e o ser humano é terrível, terrível. Eu não sei a explicação psicológica, está aí a pastora Cris, eu não sei. Mas eu sei que desde criança, a gente já aprende a ver jogo dos 7 erros, né? Para ficar enxergando o erro, né? E é difícil achar, mas a gente encontra, né? E se você anda com pessoas que não estão no mesmo propósito, ela te aponta erros que você nem tinha visto na igreja, no trabalho, na família, e você passa a ver. Está entendendo? Você passa a ver coisas que você não via. Isso é uma má influência. Está aqui na Bíblia. Quando Ló vai embora, Deus fala, Abraão, vem cá, deixa eu falar de promessas com você de novo. Porque tinha uma trava aqui. Então, talvez a sua vida está sendo impedida. E eu não quero espiritualizar tudo, mas propósitos Deus queria para a tua vida, chamados, porque você fica ouvindo de pessoas que talvez você não é capaz, que a igreja é tudo a mesma coisa, que o pastor, nossa, olha aquela atitude. Estou falando de maneira geral, traduza para a tua vida. Não, porque no trabalho, às vezes, você está lá, Deus ia te abençoar uma promoção no emprego, aí vem aquele funcionário, aquele Ló, e fica falando mal do patrão, e você, também só vou fazer minha parte agora também. Porque a gente é influenciável. Já você está lá, amargo igual o outro funcionário, e você não recebe promoção nenhuma, e fica clamando a Deus, Senhor, me dá um socorro, uma promoção. E o Senhor fala, mas eu ia te dar, mas você está dando ouvidos para pessoas erradas. Você não tem que ter um Ló na sua vida. Ame o Ló, mas manda ele embora. Eu te amo, cara, mas no convívio não dá. Está entendendo? No convívio não dá. Pela minha pegada de vida, não sou melhor que ninguém, mas, meu irmão,
Não vai precisar falar para a pessoa, só deixa. E Deus mostra certinho. Quem está ao seu lado por outros interesses, ou quem não está. Tem tanta pessoa que eu amo de paixão, mas quando a gente senta para conversar, vou falar de profundidades da palavra, não dá, a pessoa não, eu não sou melhor que ninguém não, mas você quer falar de coisas profundas, não dá com aquela pessoa, então você tem que ir atrás de alguém que você consiga se aprofundar, simples assim. Como é que você vai buscar uma vida espiritual regada de Deus numa roda de escarnecedores? Dá? Não dá, não dá. Então você pode e deve, inclusive a Bíblia diz em Salmos 1, bem-aventurados aquele que não se detém no caminho e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você é feliz se você não ficar perto de pessoas que não têm o mesmo pensamento que você. Me abrace, converse um pouquinho, fale de Jesus, mas vaza. O problema é que a gente quer agregar todo mundo, tudo e todos. Nós estamos extremistas no mundo de hoje. Ou a gente fica longe de todo mundo, ou a gente quer todo mundo. Deu para entender? Agora, pastor, vou caminhar por causa do tempo. Tá, entendi que o amor filial é importante, que eu preciso ter amigos de verdade, que Jesus buscou amigos de verdade. Jesus. Paulo teve o Onesíforo, Paulo teve os Filipenses, Paulo teve Timóteo, Paulo chamou por Lucas, chamou por Marcos. E Paulo também falou, Demas me abandonou, o outro, o Crescente foi para a Galácia, o Tíquico me abandonou, enfim. Mas traz o Lucas, traz o Marcos, é muito útil para mim. Se esses grandes homens de Deus entenderam isso, nós também precisamos entender. E eu caminho para o final. Então, como é que eu sei, pastor, quem que deve caminhar comigo de verdade? Como é que eu sei? Então, tem algumas coisas, em 10 minutos eu falo para vocês. Primeiro, você tem que orar. Jesus não orou para escolher seus companheiros, seus parceiros? São discípulos, pastor, sim, mas são pessoas que caminharam com ele, comeram com ele, dormiram com ele. E viram, 3 deles viram ele chorar. Viram ele suar sangue. Viram ele falar assim, um desabafo. Minha alma está angustiada até a morte. Orem por mim. Jesus pediu oração. Você não pede, para quem que você pede oração? Ou com todo respeito, você só pede oração aqui no grupo da igreja. É válido, amém. Mas tem alguém que você grita mesmo para pedir oração, alguém no particular? E você sabe que essa pessoa vai orar. Você sabe que ela vai perguntar se deu certo, se está tudo bem depois. Ela vai largar tudo e vai lá na sua casa. Você tem esse tipo de pessoa? Você tem esse Onesíforo, nem sei nem falar o nome dele, que Paulo fala em 2 Timóteo 1,16. Onesíforo muitas vezes me animou, me reanimou o coração. Paulo falando isso. O grande apóstolo Paulo. E a gente não quer ter ninguém, quer caminhar sozinho. Então você deve orar, Senhor, me envia pessoas para caminhar comigo. Está chegando aí 2022, me mostra. Passe noites orando. Quer dizer que você valoriza isso. O problema é que a gente não está mais valorizando as amizades verdadeiras. Você acha que seus amigos são esses 1000 seguidores que você tem no Instagram aí, meu irmão? Pelo amor, né? Não. O mundo está tão mimimi que até o dislike do YouTube tiraram. Pode dar dislike aí agora, quem quiser, que a gente nem vai ver mais. Para dizer que está tudo cor-de-rosa. E não está. Minto, quem tem a senha do canal sabe quantos dislikes, mas não fica aberto para ninguém. Porque a rede social quer pintar um mundo de flores. As pessoas que seguem nas redes sociais não são seus amigos, são seguidores, está tudo bem. Tudo bem. São pessoas que você tem que servir e talvez pessoas que vão te abençoar. E está tudo bem. Como Abraão fez com Ló, está tudo bem. Agora, amigo de verdade, você tem que orar para Deus enviar. Amém? E ele, sabe o que ele faz? Ele envia. É que talvez você, pastor, no último mês, semestre ou ano, eu não orei sobre isso, não. Sobre a amizade, não orei, não. A amizade eu achava que era uma coisa tão fútil. É importante, irmão. É importante. Foram amigos que salvaram Davi, por exemplo. Os valentes de Davi, que salvaram Davi quando ele estava velho, e um gigante ia despedaçar ele no meio. E um dos valentes, que agora me fugiu uma hora, acho que é Abissai vai lá e salva Davi. São amigos. São amigos que atravessaram um acampamento por Davi para trazer um cântaro de água para ele. Preguei sobre isso esses tempos. Amigos. Então, como é que eu sei? Ore. Outra coisa, como é que eu sei?
Você sabe que você tem um amigo de verdade se ele te aceita, perdão, se ele te respeita como você é. Não estou dizendo aceita, porque se você está fazendo coisa errada, o amigo vai puxar a sua orelha. Mas ele te respeita como você é. Ele fala, não, dá para ter amizade com você, mesmo conhecendo o seu lado dark, aí eu vou te ajudar, eu vou orar, mas eu te aceito. Porque hoje, igreja, eu queria ter mais tempo, não dá. Né? Deveria ter dividido em 2 partes. Mas hoje em dia, como é que eu vou explicar isso de maneira que você compreenda? Do jeito meu mesmo, mais simples possível. Hoje em dia a gente está numa roda de amigos, mas a gente não é a gente mesmo, 100%. Nós temos uma determinada postura dependendo de onde estamos ou com quem estamos. É ou não é assim? Quando você está no almoço lá da sua empresa, como é que você está? Quando você está no almoço na sua casa, como é que você está? Então, como a gente tem que fazer meio que papéis, e a gente não consegue ser a gente mesmo, quando você acha que encontrou algum amigo, experimente fazer isso aqui, ó. Meu amigo, você quer caminhar comigo? Então senta aí. E tira a máscara e fala, eu sou isso aqui. Estou lutando, quero servir a Jesus, mas eu tenho isso. Vamos caminhar? Se a pessoa nunca mais aparecer, não era amigo. Você vai falar, dá para caminhar. Eu te amo, cara. Vamos caminhar, vamos orar junto. Eu vou te discipular. Vamos bater um papo, vamos um orar pelo outro. Arrepiou até os cabelos da cabeça, mas eu te amo do mesmo jeito, vamos lá. Esse é um bom amigo. Na angústia, passa numa angústia. Aquele que te ligar, aquele que ir lá na sua casa, não só aquele de longe que te manda assim, ó. Sabe? Ore por mim. Esse aí não. Não estou dizendo nem que esse é mal. Esse aí é um que você serve ele te serve, está tudo bem, entendeu? É a relação Abraão e Ló. Os irmãos estão entendendo? Não é desses que eu estou falando mais, esse eu falei na introdução. Não fique com raiva desses, porque também você pode ser assim para alguém. Ah, vou orar, amém. Aí tem essa aqui também, ó. Tem essa. Tem uma mais pentecostal, eu acho, agora. Tá tudo certo. Aí põe fogo, vai ser power. E põe o foguinho lá. O power de verdade, o amigo de verdade, é aquele que vai bater meia-noite na sua casa. Que vai varar uma noite num velório de alguém que você ama, que você perdeu e não deu para enterrar. E vai enterrar só de manhã, você tem que passar a noite inteira angustiante. Com o seu querido ou querida naquele caixão. E o seu amigo está lá do seu lado. Quantos desses você tem? Esse aí. Esse é o tesouro. É esse que você tem que abraçar. Falar, meu irmão, minha irmã, fica comigo, caminha comigo. Ah, como é que eu sei que é um amigo? Ele te aceita como você é. E quando você faz coisa errada, ele vai puxar a sua orelha. Ele não vai passar a mão na sua cabeça, depois quando ele entrar no carro, vai falar, poxa, olha o que ele fez. Não, ele vai falar na sua cara o que ele acha. Em amor, vai falar, você está pecando. Eu lembro uma vez que eu tive que repreender um grande amigo de um grande pecado que ele tinha cometido. Foi muito difícil, muito difícil. Eu não desejo isso para ninguém, mas eu fiz o papel de amigo. Eu não estava ali como pastor. Quem me chamou como pastor, mas quando eu olhei os olhos daquele meu amigo que tinha falhado, feio, era meu amigo. Eu não passei a mão na cabeça dele, eu exortei ele em amor severamente, mas eu abracei ele junto e nós fomos em todo o processo até resolver aquela questão. É assim a vida. Já fizeram isso comigo também. É assim a vida. Pessoas que vão caminhar com você até o final. E que você pode sentar e ser você. Não ficar com medo de, eu tenho que falar varão, porque na Genuína falam varão. Eu não falo varão. Tudo bem, o pastor fala, tá tudo certo. É só um linguajar. Quer falar, fala. Mas se não quer, você não é menos cristão, porque você não fala varão. Não entende? Aí você fica vestindo uma roupa, um estereótipo que não é você. E às vezes a gente tem que fazer isso. Para não escandalizar, mas existem pessoas que você pode falar como você é, do jeito que você é, e vai ficar tudo bem. A pessoa não vai se escandalizar. A pessoa vai falar, poxa, eu também sou pecador, vamos orar junto então um pelo outro. Você abriu a sua máscara, olha aqui a minha também. Então vamos nos ajudar. Vamos nos discipular. Vamos caminhar um com o outro. A amizade verdadeira também é uma troca de serviços. Troca de serviços. Como é que eu sei que eu tenho um amigo verdadeiro? Quando você estende a mão e ajuda, mas quando ele retribui também. Quando você estende a mão e ajuda alguém e não há retribuição,
Aí aquela primeira parte que eu falei. Tá tudo bem também. São pessoas que Deus te chamou para servir. Tá tudo bem, mas não é o seu amigo. Como é que eu sei que é meu amigo de verdade? Quando você estende a mão e quando você precisa, a mão é estendida também para você. Eu tenho que esperar algo em troca dos amigos, sim. Do mundo, não. Nem da igreja. Dos amigos, sim. Amém? Então, são poucos. Então, você não vai ficar magoado mais com a igreja, com o trabalho, com aqueles que você estendeu a mão e não te estenderam. Pare com essas frases de efeito. Porque tem pessoas que são ingratas, aquelas frasezinhas com fundo preto e branco, sabe? E uma gaivota isolada. Não é assim as frases? Tristes. Pare com isso aí, mano. Porque a vida é assim mesmo. Se você orar, Deus vai te enviar amigos que vão te aceitar como você é, puxar a orelha quando vai. Pode ser um, tá bom já. 2, tá bom, tá bom. A amizade verdadeira é uma troca de serviço. Como é que eu sei que é o meu amigo? Eu fui lá e abençoei a pessoa quando eu precisei, me abençoou de volta. Opa, então esse aí é um amigo. Você deve ter alguém assim, em nome de Jesus, senão comece a orar. O amigo de verdade, a gente finaliza, ele tem prazer de estar junto. Tem prazer de estar junto. Se só você entra em contato com uma pessoa para estar junto, e a outra pessoa não entra, não é o seu amigo também. E está tudo bem. Está tudo bem. Não é que a pessoa é corrida, é esquecida, não. Ter vontade de estar junto com você, de dividir a mesma mesa, de bater um papo, tem vontade de estar junto. Isso é um bom amigo. A caminhada com amigos fica muito mais leve, porque a caminhada com Cristo, seguir a Jesus no mundo de hoje, não é fácil. A nossa carne, o relativismo que está no mundo. Quando você tem bons amigos na mesma fé que você, servindo o mesmo Deus que você, compartilhando até de erros, né? Você vai lá e mostra o seu lado pecaminoso, a pessoa mostra também. Eu lembro que eu cuidava das terças-feiras, e eu vou terminar. E uma vez por mês eu tentei por 2 anos, a gente fez por 2 anos, mas era um trabalho bem difícil. A gente fazia uma roda e a gente confessava os nossos erros. Quem lembra disso? Lembra? Era um trabalho que vinha menos pessoa que o normal na terça-feira, que já não vem muita gente, então você imagina. E algumas vezes eu confrontava aqueles irmãos. Você sente a vontade para falar nessa roda o que você quer? É claro que não. Porque não eram amigos ali, depois vai construindo uma amizade. E dali saíram grandes amigos, eu tenho certeza disso. Agora, quando acabar o culto, todos aqui são seus irmãos. Você deve amar a todos. Mas pode estar aqui, 1, 2, 3 amigos. O pastor está pregando contra a comunhão. Não, a gente tem que estar em comunhão com todo mundo mesmo. Mas todo mundo vai saber dos seus problemas. Pode pedir uma oração, claro, uma oração geral, mas aquele mais profundo, você tem coragem? Aquele desabafo mais profundo, é porque Deus vai colocar pessoas no seu caminho. Mas para de ser um limão azedo também, né? Para de ser uma pessoa chata e querer amizades do jeito que você quer. Também está errado. Deus envia amizades que são falhas, como você também é. Quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João para orar por ele, eles não oraram, eles dormiram o tempo todo. Por 3 vezes Jesus vai lá, gente, eu estou angustiado, ore por mim. Mas Jesus não deixou de chamá-los de amigo na ceia. Não deixou de amá-los. E os nossos amigos não serão perfeitos. Mas eles tiveram essas qualificações que nós lemos aqui, ó. Você orou, aí Deus começou a te enviar uma amizade, você está convivendo fora da igreja. Falou, eu estou orando e está aproximando uma pessoa aqui de mim. Você orou. Aí numa conversa, 2, 3, 4, 5, você começou a falar quem você é de verdade. Porque aqui a gente faz uma pinta, né? A gente faz uma pinta, mas a pessoa descobre quem você é de verdade e fala, tá bom, dá para trabalhar com você assim. Tá tudo certo. Opa, você fala, ponto positivo. Aí você ajuda essa pessoa, porque a vida é dura, ela é difícil. Você estende a mão e ajuda em alguma característica. E quando você precisa, ela te ajuda. Você fala, opa, ponto positivo também. Ajudei, fui ajudado. Então é um bom amigo. E toda vez que eu estou junto com esse amigo, é edificante, é prazeroso, a gente cresce juntos. Ponto positivo. Você achou um amigo. Começa a orar sobre isso, sua vida cristã vai ficar mais leve. São ferramentas que Deus dá
Quando Deus cria Adão, ele fala, não é bom que o homem viva só. Ele não estava falando só de ter uma esposa para sexo, não. Estava falando de amizade também, de companheirismo, de ter com quem falar, de ter com quem desabafar. E às vezes as pessoas de dentro de casa são os melhores amigos, é verdade. Como na minha casa, minha esposa é minha melhor amiga. Mas às vezes tem coisa que ela mesma fala, Roger, você precisa buscar alguém de fora, porque eu estou vivendo o problema junto com você. E é verdade, às vezes você tem que buscar alguém de fora. São os amigos, são os Jonatas que Deus enviará. O João, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus, amém?